2 Tessalonicenses 3, verso 7. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estava convosco, vos mandamos isso: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Amém? Aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, que o próprio apóstolo Paulo, que era Rabi Paulo, amém? Como Yeshua também era um rabino, Paulo também era. E aqui nós sabemos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele diz aqui: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Nós aprendemos ali no Sanaí. Trabalhar para não ser pesado. Amém? E aí, meus irmãos, você vê que ele diz aqui: porque ainda que estávamos convosco, vos mandamos que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porque tinha alguns varões que não queriam trabalhar e queriam ficar à custa. Né, meus irmãos? E isso aí não tem como, né, meus irmãos? Que ali a Bíblia fala para ajudar quem? Órfão, viúva e os necessitados. Uma pessoa pode trabalhar, a pessoa tem que trabalhar. Não é verdade? E aqui diz assim: porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Então foi dito aqui, né, irmão, pelo Mussaragueu, pelo comentário do nosso irmão Daniel, que todos devem amar trabalhar, para não pensar em coisas pecaminosas. Não é, irmão? Porque quando a pessoa fica sem fazer nada, começa a ficar com pensamentos desagradáveis a Deus. Amém? E quando a pessoa está trabalhando, a pessoa está tendo pensamentos agradáveis a Deus, porque a pessoa está ocupada em fazendo o seu trabalho. E ali não tem lugar para dar um espaço ao seu Yetzerará, que é inclinação para o mal. Né? Porque as irmãs têm muito trabalho em casa, mas os irmãos têm que trabalhar materialmente, principalmente. Quem está entendendo? Não pode ficar parado, por causa que senão fica com um pensamento maligno na cabeça, né, meus irmãos? E aí o inimigo entra. Né? E aqui Paulo está dizendo, meus irmãos, principalmente aqui, meus irmãos, verso 12: a esses tais, esses varões que estavam ali, nos motivos ficar à custa, porém mandamos e exortamos por nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que trabalhando com sossego, comam do seu próprio pão. Então aí Paulo já definiu que para eles não tem que comer do trabalho deles. Quem está entendendo, diga amém. Amém? É o que o Mussaragueu falou aqui, no Mishnah, porque é avô, né? Que nós devemos amar o trabalho. E Paulo, sendo rabino, trabalhava para não ser pesado. Não é verdade, irmão? Ele fazia isso aqui, ó, talite. Amém? Está lá, está num livro aqui que eu não me recordo, que diz que Paulo fabricava tendas. Mas não era tenda, era talite que ele fabricava. Era tenda de botar assim, né? Tenda. Né? Amém? E ele trabalhava, mas olha só, o homem trabalhava, e ainda escrevia essas cartas todas, ainda dirigia quantas igrejas?
Tessalônica, Gálata, Galáxia, Éfeso, Filipe, né, irmão? Não dava tempo para tudo, meu pai, não é? E não ficava à custa de nenhuma delas, né? Podia ficar, não, eu sou o dirigente da Ásia Menor. Vem cá, obreiro, vai lá, levanta lá um mistério lá, tá entendendo? E aí, irmão? Paulo nunca foi pesado, louvado seja Deus. É esse exemplo que está aqui na Bíblia, onde você faz lá um movimento lá, para pegar alguma coisa? Não, Paulo está dizendo, nem de graça comemos o pão de homem algum. Louvado seja Deus, meus filhos. Irmão, a gente não consegue ficar sem fazer nada, meus filhos. Mesmo a gente já na aposentadoria, eu estou fazendo livro, estou fazendo milhões de outras coisas, não é verdade, meus irmãos? A gente não consegue ficar parado não, porque o dia inteiro hoje, graças a Deus, tem uma parte. Graças a Deus, falta 2 partes. Amém? Mas nunca fico parado em nenhum momento. Louvado seja Deus. Nunca parei em momento nenhum na minha vida. Amém? Louvado seja Deus. Quanto mais coisa a gente faz, melhor para ter a mente ocupada. Louvado seja o nome do Eterno. E aqui, meus irmãos, a gente vê que Deus venha abençoar o povo de Israel, irmãos, agora, né? Porque eles são muito jovens ali, quase toda a nação teve que parar seus trabalhos, né, irmãos, para poder estar lá, porque Israel não tem muito povo, teve que parar aqui, fica alguns poucos ali, né, já com a idade avançada, e a juventude está lá na guerra, né, meus irmãos? Amém? Estão lá pelejando, com maior vontade, boa vontade. Amém? E isso daí, meus irmãos, é para cumprir a palavra de Deus, né? Então, meus irmãos, nós vemos aqui, e aquilo que também, irmãos, que também foi falado aqui no Israel, que a gente não pode exercer de domínio sobre o povo de Deus, né? Não pode. Lá em Mateus, Yeshua fala isso, meus irmãos. Lucas 22, 24. É Lucas, né? Agora nós vamos ver o ensino de Yeshua HaMashiach, meus irmãos. O que o Rav Yeshua, amém? Ele diz, que é o nosso Messias, né? Filho de Deus vivo. Ele é a palavra. Diz o João, o verbo que se fez carne. Olha o que ele diz. E houve também entre eles, isso aqui é o contexto, entre os apóstolos, contenda sobre qual deles seria o maior. E Yeshua lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Então, o âmbito do reino dos céus, a liderança tinha que se colocar como o menor e como quem serve. Não é servir a ceia, é servir em tudo, né? Nem a ceia para servir, porque não vai ser jantar de peixe em casa, não tem nenhum isso. Pois, verso 27, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele como aquele que serve. Então, Yeshua está dizendo isso. Amém? Então, ali também fazendo, né, repercutindo o que foi falado ali no nosso irmão Daniel, que a pessoa não deve exercer domínio sobre o povo de Deus, sobre o rebanho de Deus, né? Mas será que isso é cumprido? Pensa bem. Vamos cada um fazer uma meditação, se quem está à frente do trabalho está se servindo das ovelhas ou está servindo as ovelhas. Aí você vai ver como é que vai ser naquele dia, né, meus irmãos? Aí a gente vai ver, o Evangelho está aqui, tem Mateus, tem Lucas, né? Na verdade, é a Bíblia toda, né, meus irmãos? Amém? Mas o importante de tudo, irmãos, é a gente obedecer a palavra. Imagina eu, se eu não fizesse o quê?
né, a gente esse domínio tal, né, explorar os irmãos, eu estaria dormindo, né, e de repente, se Deus me chamasse, acordar no lago de fundo, né, meus irmãos? Mas graças a Deus não vai acontecer comigo, não. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Que adianta a pessoa, né, dar uma de tal e depois acordar lá no meio do garro. Não vai, né? Não,